Olá, amigos dos Ceareiros. Novamente, eu, Tássia, por aqui. Viemos falar de um tema super interessante, que é a educação para a morte. E no dia de hoje, eu preparei um roteiro para a gente desencadear um pouco as ideias, né? Aqui, e a gente poder refletir sobre esse tema, que é um tema assim que continua muito tabu na nossa sociedade, né? A morte é um tema que não é discutido. Se você chega com esse tema numa roda familiar, logo as pessoas vão bater na mesa 3 vezes e ninguém efetivamente trata com naturalidade esse tema. Então, a gente traçou em alguns pontos importantes sobre esse assunto e vamos começar o porquê que ele se torna um tabu na nossa sociedade. A civilização, ao longo da sua existência, tem construído o tema morte, o conceito de morte, como se fosse um castigo, né? E vem esse conceito atrelado com o aproveitamento máximo da vida material. Bom, ademais do que foi criado sobre o inferno mitológico, depois o inferno religioso, o conceito da morte, então, se encheu de muita superstição, de muito misticismo, e acabou que pairando sobre a humanidade esse pavor, né? Ninguém fala sobre o assunto morte. E nós estamos hoje aqui para não esgotar o tema, porque nós temos muito pouco tempo para isso. Mas nós vamos aí ver que ferramenta nós temos para traçar então essa educação para a morte, né? Eu diria que nós estudantes do espiritismo, nós espiritistas, temos um cabedal de informações, né? Sabemos que há 2000 anos Jesus matou a morte, porque quando no 3º dia ele ressuscita, ele então nos dá prova da imortalidade da alma. É interessante nós pensarmos sobre essa perspectiva, porque Jesus tratava da vida em abundância. Mas que vida era essa da qual ele tratava? Da vida como um todo, da vida na sua complexidade. Nós confundimos, e é interessante como isso se dá no nosso meio familiar, no nosso círculo de amigos e de trabalho, que quando você fala da morte, as pessoas pensam, o contrário da morte é vida, quando na verdade a vida ela não tem uma antítese. A morte, o contrário da morte, a antítese da morte é sim o nascer, e para nós espíritas o renascer. O que é importante destacar é que aprendemos isso dentro da obra de Kardec, né? Quando, junto com a colega, a parapsicologia, estuda o fenômeno mediúnico, e Allan Kardec, o grande professor, né, nos traz todas essas histórias do plano espiritual. E eu gostaria de fazer uma observação com vocês, porque com o auxílio da espiritualidade superior, a gente observa que esse sempre foi um tema que foi tratado com muita subjetividade, com muita hipótese. E Allan Kardec, junto aos espíritos superiores, vem descortinar, vem tratar a morte com naturalidade, como tem que ser. A morte é uma etapa da vida. E os filósofos ainda falam, né? É a amiga silenciosa que nos acompanha desde o nosso nascimento. A morte nos acompanha. Ou seja, a vida material, ela é muito ela é muito perecível, né? A qualquer momento a gente pode
dar um infarto, a gente pode sofrer um acidente. E é importante tratarmos da educação para a morte justamente para termos um direcionamento, né? E nós, como espíritas, temos esses livros que Allan Kardec nos apresenta e que organizou para nós, de forma que, para entendermos o Livro dos Espíritos, por exemplo, tá aqui, ó, tem 1019 perguntas que tratam justamente de descortinar o que há além da existência material, né? Então, os espíritos, através das respostas e das perguntas, nos direcionam, nos descortinam, joga luz a esse tema que ainda assim é um tabu na sociedade. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui, para mim, propõe um roteiro seguro de como devemos ter uma boa vida. Depois temos, então, o Livro dos Médiuns, que aqui, gente, nada mais é do que os depoimentos recolhidos da vida dos que já se foram. E eu entendo isso, que nós poderíamos dizer que isso aqui o Livro dos Médiuns é um roteiro de como não nos comportarmos na vida, porque os espíritos vêm contar pra gente o que aconteceu com eles após a morte, né? Então a gente pode ler o Livro dos Médiuns atentos, sabendo de, poxa, não vou, né, fazer isso em vida. Então é interessante, veja como o Espiritismo trata todo o tempo sobre a vida, a etapa do nascimento até a etapa da morte. O céu e o inferno, já tinha relatado aqui, bom, falei para vocês que a gente ia seguir um roteiro, explicação dos diferentes tipos de morte. Olha que interessante. O céu e o inferno, ele recolhe esse medo, né, que foi criado aí pelas diversas religiões ao longo dos séculos e dá luz sobre o tema morte. E ainda temos a Gênese, que nos traz ferramenta que transcende a própria vida, né? Onde a gente busca entender aí a criação e tudo que envolve a obra de Deus. Então nós temos aqui no Pentateuco Espírita o cabedal de informações necessários para que possamos ter a consciência de que somos seres imortais e estamos de maneira passageira na carne, né? Encarnados. E essa é uma etapa que virá. Nós não fugimos dela, né? Ainda assim, nós temos um autor espírita, que é o senhor Herculano Pires, desencarnou no ano de 1979, salvo engano, e deixou para nós uma obra que é justamente intitulada como Educação para a Morte. E ali o senhor Herculano, ele vai reunir experiências da cultura humana para afirmar a necessidade de nos educarmos sobre a morte. Pois no livro ele cita que a vida não é apenas viver, né? Nós temos que ver a vida de maneira transcendente, de maneira tal que possamos aproveitá-la com segurança, né? Todos os ensinamentos, todas as experiências que chegam até nós. Nós, como espíritas, não devemos crer na imortalidade da alma, mas devemos saber. O saber, ele é mais profundo no ser, né? Crer pode se tornar algo um pouco superficial. Agora, quando você sabe que algo é natural, que somos imortais, você passa a agir de maneira diferente na própria vida. E o objetivo do Espiritismo, além de descortinar toda a vivência espiritual, além de nos dizer que somos seres imortais, que somos seres espirituais criados para alcançar a luz, a doutrina espírita vem nos consolar, dizendo que, bom, se nós somos seres imortais, aqueles que partiram antes de nós, eles também estão vivos, né? Eles só estão em outra etapa da vida. E o que é interessante é que quando nós tomamos essa consciência
de que estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos educar, estamos aqui para a autoiluminação, tomamos a vida de forma mais leve, com menos julgamentos, com mais amor ao outro. E tentamos então, porque não é um processo fácil, né? Viemos aí de séculos e séculos com essa ideia cristalizada de que a morte é um tabu, de que não podemos falar sobre a morte, de que a morte ela é um castigo de Deus, né? Quando na verdade para nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que a morte dada em seu tempo, ela é libertação, né? Ela é libertação da alma. É a libertação das consciências que se ampliam no pós-morte. Não é que nós viremos santos, né? Mas a morte não é como uma fada madrinha, né? Que você vem e se transforma depois da morte. Não. Após a morte, nós continuamos como somos, né? O processo de melhoramento individual leva tempo, né? É muito particular. Então, a gente tem que tirar essa ideia. E eu acho interessante, e falando um pouco sobre a infância, como nós ainda temos medo de falar sobre a morte para a criança. A criança que vem cheia vem como um livro em branco, né? Sabemos que não é um livro em branco, mas nessa encarnação ela ainda pode ser moldada da sua tenridade até mais ou menos os seus 9 anos. Sabemos da plasticidade cerebral dessas crianças. Então, quando formos tratar sobre a morte para a criança, que sejamos naturais, que falemos a verdade, né? Ninguém vira estrela, não é verdade? Ninguém muda da noite para o dia. A criança precisa saber da realidade espiritual, da realidade que somos. E isso deve ser tratado de forma natural. Eu venho de uma evangelização, né? Fui evangelizanda, fui evangelizadora. E a gente sempre, esse assunto sempre permeia, né? A criança quer saber, o jovem quer saber a respeito da morte. E acredito que a educação para a morte deve começar nessa etapa. A gente quer poupar a criança. A gente quer poupar a criança de ver um corpo morto. A gente quer poupar a criança de não ir em velórios. E quer esconder essa realidade. Essa realidade que vai acompanhá-la durante toda a sua vida. Porque vai morrer um parente. Porque ela pode ficar muito adoentada com risco de morte. Então, na verdade, quando a gente quer proteger, a gente, na verdade, faz um desserviço àquele espírito que está em processo de educação. Não devemos tratar a morte como tabu. Devemos tratar a morte com naturalidade. É uma etapa da vida. Qual é o problema de se falar a respeito? Então, nós precisamos entender também que precisamos estudar a respeito. Inclusive, a tanatologia é uma ciência que estuda a morte e seus desdobramentos. Olha que interessante, né? A Cláudia, que já esteve aqui conosco, é formada nesse tema. Então, ela tem cursos, palestras. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão encontrar muita coisa a respeito. E é interessante porque não é uma ciência que começou agora. Tratar com pacientes terminais, tratar com essa questão do cuidado, né, de como conduzir essa etapa, é como o nascimento. Nós temos todo o cuidado com um bebê quando nasce, né? Por que nós não teríamos nesta outra etapa da vida? Então, para falar um pouco sobre isso, devemos estar atentos ao que é o luto e ao que é o enlutado. O luto, de acordo com a psiquiatra, ela é uma psiquiatra americana, Elizabeth Ross, e ela tem um estudo muito vasto quanto às experiências de quase morte com pacientes terminais, e aí ela se dá conta dessa realidade da imortalidade da alma, e é um estudo vasto que ela tem a respeito do tema. Ela separou ali dentro da psicologia as fases do luto.
E eu vou citar aqui para vocês porque é muito interessante. Quem já passou pela fase, quem já passou pelo luto, ou quem já teve alguém próximo, né, pode perceber que nós caminhamos, né, nós encarnados caminhamos dentro do luto de maneira parecida. Vejamos, a primeira fase de negação é aquele mecanismo que nós temos de defesa para a dor, né? A gente se defende negando. Será que está acontecendo isso? Isso provém do choque, né? A gente sofre um choque com a perda de um ente querido, com a perda de um amigo, etc. E com isso vem também o isolamento, né? A pessoa ela entra em choque e se isola. Posterior a essa fase do luto, nós temos a raiva. Então nós blasfemamos contra Deus, contra a espiritualidade, nós blasfemamos contra a própria pessoa, né, que partiu para o outro plano. Depois nós tentamos barganhar. Nós prometemos mudanças na recuperação desse ente querido. Nós também fazemos promessas, enfim. Nós tentamos uma troca com Deus. Essa é uma fase. A outra fase é a tristeza. E aí é interessante porque a tristeza ela precisa ser vivenciada, né? No objetivo de ressignificar aquela pessoa na nossa vida. A tristeza não pode, no decorrer do tempo, se tornar uma depressão, porque aí você já nota um apego, um egoísmo. É quando a pessoa já se questiona, mas por que me abandonou, né? A gente não tem controle sobre a morte. Então, essa tentativa de ressignificar nessa fase é muito importante para que a pessoa chegue na fase posterior, que é a fase de aceitação. É quando a gente ressignifica aquela pessoa na nossa vida, entende o ocorrido, entende a morte e a gente redireciona o nosso sentimento de amor, de afeto. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque normalmente é isso que acontece, né? A gente precisa passar por essas etapas. É importante para a nossa recuperação e a nossa reestruturação espiritual quando nós vivenciamos o luto. E falando sobre o enlutado, como nós devemos nos comportar diante de enfermos terminais? Essa é uma pergunta que paira, né? Poxa, eu como espírita sei da imortalidade da alma, sei que vão se encontrar, mas como eu devo agir nesse momento? Olha que interessante, eu separei aqui 3 situações básicas onde nós devemos manter a nossa tranquilidade diante de situações como esta, sem desespero, porque nós sabemos das condições tanto humanas quanto espirituais, nós estudamos a respeito da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma, então não há para quê, né? Não há para que o desespero. Então, que nós mantenhamos a tranquilidade nesse momento, que a gente possa, diante de um enfermo terminal, na medida que é possível, atender às suas vontades, às suas necessidades, para que ele se sinta acolhido neste momento, né? Tem muita gente que trabalha em UTIs e tudo mais e vê desejos assim muito diferentes, né? E eu estava escutando uma palestra do Alberto Almeida e ele falando justamente sobre a psiquiatra Elizabeth Ross, que ela foi solicitada numa equipe porque uma moça ainda no estado terminal solicitou que nos últimos dias ali dela, ela pudesse dançar uma valsa com o fisioterapeuta dela, né? Que ela nutria um afeto muito grande. Então eles cederam a esse pedido e olha que interessante, ela dança a valsa e morre nos braços desse fisioterapeuta. Então a Elizabeth é chamada porque gera um trauma naquela equipe.
E aí ela conversa com eles e tudo mais para que aquele trauma seja retirado, porque eles fizeram uma vontade e ela morreu feliz, morreu nos braços de quem ela amava naquele momento. Então é importante nós considerarmos isso. E também a oração. A oração, neste momento, nós solicitamos aos, ao doente terminal, que ele seja assistido pela espiritualidade, o que é super importante. Já com os enlutados, aqueles que passam pela perda de um ente querido, nós devemos seguir, mas nós podemos seguir de determinada forma. A gente, como espírita, que sabemos que essa separação é passageira, nós temos o costume de falar assim, mas ele vive, ele vai viver em outra... A gente não pode desvalidar a dor do outro. Normalmente, quem chora, o enlutado que chora, ele não chora porque ele desconhece isso. Às vezes, até espírita, não há nisso, porque nós choramos pelo distanciamento, né, físico. Nós choramos pelo rompimento da convivência, o que é natural. A questão de sentirmos raiva, né, ou daquele que se foi, ou de Deus, Deus entende essa raiva, porque sabe do nosso estado evolutivo, porque conhece o nosso coração e sabe do nosso apego. Então ele não vai se chatear, como diria Alberto Almeida, ele não vai se chatear ou porque você está com raiva, ou porque você ainda não aceitou esse fato. E o mais interessante, permita-se viver o luto. Chore, extravase o sentimento, esgote. É importante que esse sentimento não fique represado na gente. Viver o luto é super importante. Não falo só o luto de pessoas. Viver o luto de um fim de casamento, viver o luto de perder um trabalho, de filhos. N situações da nossa vida que nos leva a esse processo de luto, que é interessante observar dentro da psicologia. O que podemos fazer nessa situação devemos evocar os mortos? Evocamos os mortos quando há um propósito maior, né? Não quando há propósitos que transcendem a carne, não quando há propósitos de mesquinharia, de egoísmo, de vaidade. Devemos evitar. Devemos sim orar pelos entes que perdemos, desejando que eles estejam melhores do que estavam aqui, falando do nosso amor, falando da nossa saudade e principalmente tentar direcionar esse amor que sobrevive, né? Se tem duas coisas perenes no universo, é a vida e o sentimento do amor. Com isso, eu quero agora deixar que a gente possa refletir sobre esse tema, que a gente possa buscar essa educação, buscar desenvolver em nós essa luz interior a respeito desse tema. E assim, na nossa comunidade, na nossa família, no nosso trabalho, tratar a morte com naturalidade, que é isso que o Espiritismo propõe a todos nós. Quero agradecer imensamente o convite que nos foi feito para tratar desse tema e que em tão pouco tempo não dá para conversar tanto a respeito. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos encarnados hoje. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, sê conosco. Deixai então que os teus espíritos superiores possam nos inspirar a viver de maneira melhor, a nos educar para a vida, nos educar para a morte. Mestre Jesus, sê conosco hoje e sempre e que assim seja. Bom, agradecendo de novo, peço para que todos curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e que continuem seguindo as medidas sanitárias da OMS, o distanciamento social, o uso de máscaras, a minha já está aqui, que a gente possa se vacinar, né, acreditar na ciência,
e vamos sair dessa juntos. E nós aqui do Ceareiros contamos com todos vocês aí para que a gente possa construir um planeta melhor. Obrigada, até mais.